Irmãos, nós vamos retornar ao estudo, ou continuar o estudo dos Salmos. Salmos fala muito ao nosso coração, porque ele é algo que partiu do coração do salmista, de um homem que estava em momentos de luta, de aflição, mas no de hoje nós vamos olhar que esse é o primeiro de 4 salmos de adoração, de gratidão e de louvor ao Senhor por suas bênçãos na natureza e na natureza humana. Por quê? Porque Deus é o Senhor da criação e Ele é o Senhor da aliança. A aliança que Ele fez com o povo judeu, o povo que Ele formou, o povo que Ele trouxe para glorificá-lo, para manifestar quem Deus é, mas também é o nosso Deus, através de Jesus Cristo. Nós somos também um povo especial de Deus. Só lembrando que para os judeus, Deus tem bênçãos materiais. Isso não quer dizer que Ele não tem bênçãos espirituais para eles, tem também. Mas quando você olha na Bíblia, você vai ver, principalmente no Velho Testamento, e o apóstolo Paulo no Novo Testamento deixa muito claro isso, que as bênçãos materiais Deus tem para os judeus. Nós desfrutamos de bênçãos materiais, mas o nosso coração não deve estar voltado para estas bênçãos. As bênçãos materiais que nós temos são consequências das bênçãos espirituais que temos nos lugares celestiais, como o apóstolo Paulo fala no livro aos Efésios. Pois bem, esse salmo então, ele reconhece a nossa dependência do Senhor Deus para suprir as nossas necessidades espirituais e materiais. E ele começa rendendo adoração e gratidão a Deus porque nós somos escolhidos pela graça de Deus. Isso está nos versículos de 1 a 4, e nós vamos olhando aos poucos. Salmo 65, versículos 1 e 2 nos dizem: o louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos, ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Sião, quando nós olhamos aqui, Sião, lá Jerusalém, onde está o templo, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, Sião é o monte no qual o templo foi construído na cidade de Jerusalém, tá? Então, para lá, acorria o povo para poder adorar a Deus, para louvar a Deus. E na oração, certamente esse povo fez votos a Deus, como nós também fazemos. E às vezes nós não prestamos atenção que quando estamos orando, nós fazemos votos a Deus. E o salmista diz que os votos que te fizemos serão cumpridos. Então lembremos, se nós fazemos votos a Deus, esses votos devem ser cumpridos. E quando nós olhamos em Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 e 5, nós encontramos: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. E aí nós olhando no livro de Jó, capítulo 22, versículo 27, orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Então, meus amados,
lembremos bem disso. Quando nós estamos orando ao Senhor Deus, em forma de gratidão, em forma de adoração, porque Ele nos escolheu pela graça dEle, lembremos que se nós fizermos algum voto, nós temos que cumprir esses votos também. É o que o texto está mostrando de maneira muito clara para cada um de nós. Esses dois textos que acabamos de mostrar agora, fora do livro dos Salmos, está mostrando, concordando que de fato nós temos que cumprir com os votos que nós fazemos. Por quê? Porque Deus não somente ouve as nossas orações, mas Deus também responde às orações. Lembremos, por exemplo, quando é coisa que eu estou lembrando agora, né? Quando Jacó, ele estava fugindo do seu irmão, indo lá para a casa dos parentes da sua mãe, ele faz um voto para Deus, que se Deus o abençoasse, ele iria cumprir aquele voto. Ele orou, falando com Deus com relação a isso. Aí eu fico pensando, quantos de nós oramos, fazemos votos a Deus, a gente lembra dos votos que fizemos? Nós lembramos isso? Nós dizemos, Deus, olha, eu vou cumprir os votos. É o que o salmista aqui está dizendo. Então nós temos muitos motivos para podermos adorar a Deus, para podermos louvar a Deus, para podermos expressar a nossa gratidão a Ele. Isaías 59:1 nos diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então Deus nos ouve. Toda vez que nós oramos, você pode ter certeza que Deus, Ele está te ouvindo. No Salmo 65, versículo 3, está escrito, quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Então veja bem, o pecado, ele causa um peso sobre nós. Muitas vezes nós nos sentimos como se estivéssemos sendo esmagados pelo pecado. Por que isso acontece? Isso acontece quando nós nos afastamos de Deus. Mas a propiciação, o sacrifício, o texto aqui está dizendo que o perdão de Deus nos oferece, Ele nos faz favorável diante de Deus. E o próprio Deus é quem faz o sacrifício para perdoar os nossos pecados. Interessante, nós estamos olhando o Velho Testamento, nós não estamos olhando o Novo Testamento. Quando os nossos pecados, versículo 3, pesavam sobre nós, tu mesmo, ele está dizendo que Deus mesmo fez propiciação por nossas transgressões. A propiciação é a execução do amor de Deus pelo pecador. Parece-me que o salmista, mesmo que ele não tivesse consciência, ele estava olhando para o futuro. Porque a nossa propiciação, ela foi realizada na cruz através de Jesus. Jesus se sacrificou lá na cruz por nós para sermos aceitos diante de Deus. Essa é a razão porque Deus não aceita sacrifício da nossa parte para perdão de pecados, seja para a salvação, seja para a santificação. O próprio Deus já fez isso. Então, nós devemos ter um coração muito grato diante de Deus. Nós deveríamos adorar a Deus, porque a gente não sabe, a gente não consegue medir, porque o próprio Senhor Jesus deixou claro isso
nós não sabemos medir o tamanho do sacrifício de amor que Deus fez por nós para que nós fôssemos perdoados. Então nós devemos manter adoração e gratidão a Deus por aquilo que Ele nos fez. No versículo 4, como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para que vivam nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Uma coisa aqui é interessante. Primeiro, está falando aqui de intimidade com Deus. E a intimidade com Deus é o alicerce da nossa felicidade. E de modo geral, o ser humano e muitos chamados evangélicos não entendem isso. Acham que a sua felicidade não é comunhão com Deus, acha que Deus estraga prazer. Mas, na realidade, Deus quer que nós sejamos felizes, que tenhamos felicidade. E aí a gente busca felicidade em coisas onde não há felicidade. Essa é a realidade. Então, na comunhão com Deus, aqui está mostrando, está representado no templo. Porque naqueles dias, apesar da graça também operar naquele tempo, mas naqueles dias, os átrios do Senhor, o templo de Deus, era o lugar onde a presença de Deus estava para que houvesse comunhão. E o texto aqui está dizendo como são felizes aqueles que escolhes. Quem é que escolhe? O próprio Deus. Não sou eu que escolho a Deus, é Deus quem me escolhe, quando o meu coração está voltado para Ele. Quando nós reconhecemos que a vida sem Deus, a vida fora da comunhão com Deus, não traz alegria, não traz felicidade, porque só diante de Deus é que nós temos esse alicerce da felicidade, só diante dEle. Então Ele nos escolhe, Ele nos traz para junto dEle. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos responsabilidade, nós temos. Porque ao ouvir a voz de Deus, Deus espera que nós respondamos positivamente. Mas aquele que vem à nossa procura é Deus. Não somos nós que vamos à procura dele. Sabe? E às vezes até após a salvação, muitos de nós têm dificuldade de ir ao encontro de Deus. Ele é que muitas vezes nos pega pela orelha, nos pega pelo braço, para que nós estejamos ao lado dele, junto dele. Essa é uma realidade. O texto está mostrando isso. Então, naquela época, era estar lá no templo para ter comunhão com Deus, lá estava a presença de Deus, mas nós estamos depois do Velho Testamento. Nós estamos no período da graça. No período da graça, nós somos o templo. E quando nós temos intimidade com Deus, e se já aceitamos a Jesus, Ele mora dentro de nós, e nós temos intimidade com Ele, nós seremos pessoas felizes. Porque a intimidade com Deus é o alicerce da nossa felicidade. Devemos lembrar disso. Então nós podemos ter essa intimidade com Deus em qualquer lugar. Não precisamos estar aqui. Aí você está dizendo, pastor, então o senhor está dizendo que eu não preciso estar aqui na reunião da igreja? Não, eu não estou dizendo isso. Você já parou para pensar que o tempo que você passa aqui, ele é muito pequeno?
Ele é muito pequeno. E às vezes, quando ultrapassa 1h30, algumas pessoas dizem, já está indo longe demais. Eu vou embora. E quem está aqui na frente, observa. Pessoas que saem e não voltam. Acha que é muita coisa. Então, essa intimidade com Deus, que é o alicerce da nossa felicidade, ela deve ser buscada constantemente, onde nós estamos. Agora, precisamos, porque a Bíblia diz que nós temos que estar em comunhão com os irmãos. Precisamos estar aqui adorando juntos, louvando a Deus juntos, isso nos fortalece cada vez mais. Por isso que nós temos que ser alegres uns com os outros, cumprimentar uns aos outros, porque isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual e para a nossa intimidade com Deus. Isso é importante. Esse salmo também vai dizer que nós devemos render adoração e gratidão a Deus em qualquer ponto da terra. Quer dizer, onde quer que estejamos, nós podemos render adoração e gratidão a Deus. Versículo 5 diz: Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Em qualquer ponto da terra, Deus responde. Presta bem atenção nisso. Em qualquer ponto da terra, onde estiver um ser humano que busca a Deus, que ora a Deus, que fala com Deus, Ele nos responde com feitos de justiça. E esses feitos de justiça que o texto aqui está dizendo, é para corrigir o que está errado, para corrigir o que está certo, para corrigir aquilo que está fora de ordem. Então, a justiça de Deus, os feitos da justiça de Deus, vai trabalhar nesse sentido, trazendo salvação, trazendo esperança para o coração do ser humano. Deus faz isso. E esperança aqui é no sentido de confiança que todos devem tê-la. Não aquela esperança como o mundo diz. Porque o ser humano fala de esperança, mas algo assim que pode não acontecer. Mas para o crente no Senhor Jesus, a esperança, que é a confiança naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus prometeu, é que nós devemos ter. Mas muitos não a têm. Mas muitos não buscam essa esperança. Ele busca esperança em coisas passageiras que podem não acontecer. Mas em Deus, a esperança não falha. Por isso nós temos que confiar nesse Deus que o texto está falando para nós. Então, o motivo da justiça de Deus, ela é moral ou ética em seus meios e fins. Então, um salvo pelo Senhor Jesus, ele precisa ter uma vida moral, uma vida ética, que demonstre essa justiça de Deus. Então, no nosso trabalho, nós devemos ser um trabalhador pró-eficiente. Não é simplesmente fazer o que tem que ser feito, mas fazer além. Proativo. Não, eu estou ali só para fazer o que eu tenho que fazer, porque eu dependo do meu salário. Você não pode pensar dessa maneira.
Essa justiça que é moral ou ética, ela vai nos levar a fazer além. Para enriquecer o patrão? Para enriquecer a empresa? Pode até ajudar. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que eles possam perceber a justiça de Deus, a ética de Deus na nossa vida. Nós não estamos ali apenas e tão somente por causa de um salário. Nós estamos ali porque Deus nos colocou ali e Ele quer que a justiça dele seja percebida por aqueles que ainda não têm a Jesus na nossa vida, através da nossa maneira de ser, através do nosso comportamento, através do nosso vocabulário, através da nossa eficiência em realizar o trabalho. Então a posição que o texto aqui está mostrando, a posição geográfica em que estamos, não nos impede de exercer essa justiça e de experimentar a resposta que Deus tem para nós. Pode ser em qualquer lugar. Interessante, alguém, alguns anos atrás, num grupo que eu faço parte, colocou lá uma rádio, ou um aplicativo, aliás, que você pode ouvir rádio de qualquer parte do mundo. Qualquer parte do mundo. E às vezes eu estou assim, dia de folga, né? Que eu posso relaxar um pouco. Então eu vou lá e começo a procurar em partes do mundo. Ilhas. Coisa impressionante. Eu sei que são hinos, porque são hinos que nós cantamos aqui. Eu não entendo o que eles estão cantando, mas por causa da música que é conhecida, eu sei que eles estão louvando e adorando a Deus. Então, meus amados, em qualquer lugar, não importa se é numa megalópole ou se é numa currutela, como diz o goiano. Um lugar lá que tem 500 pessoas, ou às vezes 20 pessoas. Não importa. Então nós precisamos lembrar dessa realidade. Deus está em qualquer lugar e Deus, Ele precisa ser adorado por nós, Ele precisa ser, nós precisamos exercer gratidão a Ele em qualquer lugar onde nós estivermos. Não importa, em qualquer lugar onde nós estivermos. Versículos 6 e 7. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder, tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Aqui está falando do poder criador de Deus. Do poder criador e soberano de Deus, que controla a força da natureza, porque foi Ele quem criou a natureza, não é? Foi Ele que criou os montes, foi Ele que criou os mares, as ondas do mar, foi Ele que criou tudo isso. Então Ele é quem controla a força da natureza, bem como controla também a natureza humana, que aqui está falando, e o tumulto das nações. Ele controla a natureza, mas Ele controla também a natureza do ser humano. Deus faz tudo isso. E aí eu fico pensando, e aí? Você também pode pensar, e o que aconteceu lá em Pernambuco, recentemente? Parece que mais 100 pessoas morreram. Tantas pessoas ficaram desabrigadas. Por que Deus não controlou a natureza ali? Você pode perguntar. Eu fico pensando, não é que Deus não controla a natureza. É que o ser humano estraga a natureza de Deus.
O egoísmo leva o ser humano a não ter condições de morar em lugar que é habitável, que é lugar seguro, para morar em lugares onde ele, para construir, acaba agredindo a natureza, e Deus vai mandar chuva. Deus vai mandar chuva. O ser humano precisa da chuva, nós vamos olhar isso daqui a pouco. Então, o nosso Deus, ele é criador, ele é soberano, ele controla a natureza. Mas às vezes o ser humano, sem Deus, é que acaba provocando isso. Aqueles que querem amealhar muito dinheiro, encarece terrenos, moradias, dificulta a pessoa a conseguir emprego decente para a sua sobrevivência, e aí essas pessoas acabam indo para lugares assim. Não é por causa não é vontade do nosso Deus, mas é porque a natureza humana, apesar de Deus controlar a natureza humana, mas a natureza humana pode se rebelar contra o soberano e sofre as consequências. Então, esse é uma das realidades. Então, nada foge do controle de Deus, meus amados irmãos. Nada acontece por acaso. Nada. Nada acontece por acaso. Versículo 8. Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente, despertas canções de alegria. Então, esse governo absoluto de Deus leva-nos a reverenciá-lo, de que há a reverenciá-lo por causa de uma força sobre-humana, que é a força de Deus, é o poder de Deus. Que mesmo alguns denomina de a mãe terra, por exemplo. Não é? Alguns chamam até de a mãe água. Mas na realidade, eles estão reconhecendo que por detrás existe uma autoridade maior que governa tudo isso. Então, essas maravilhas de Deus levam o crédulo, e o incrédulo, eu coloquei aqui uma palavra que eu não conhecia, eu fui ver lá, aliás, que veio na minha mente, eu coloquei, fui ver no dicionário, ela existe. Leva o crédulo e o incrédulo a poetar. Poetar é escrever poesias, não é? E a musicalizá-la, a colocar música naquela letra. E nós podemos ver isso através dos cânticos que nós cantamos aqui. Crédulos, aquelas pessoas que creem em Deus, aquelas pessoas que sabem quem Deus é, conhecem a Deus. Mas os incrédulos também fazem isso. Eu não sou assim de colocar, de ouvir rádio, para ficar ouvindo música popular, essas coisas assim. Eu não sou de fazer isso. Mas se eu estou num ambiente, e naquele ambiente está tocando músicas, eu procuro prestar atenção na letra. Tem letra que não vale nada. Tem letra que exalta apenas e tão somente a carnalidade. A música é até bonita, mas a letra é um lixo, não é? Mas tem algumas letras que, sem querer, exalta o Criador. Até daquele que é incrédulo, que diz que não crê em Deus. Sabe? Até a letra que eles produzem exalta a Deus.
Não é? Eu não procurei nenhuma letra para dizer, olha, essa letra aqui de tal música, eu não sou muito afeito a isso, né? Eu não gosto disso. Eu sei que tem pregadores que fazem isso, mas não é o meu caso, não é? Mas existe, de fato existe, não é? Bom, nós também devemos render adoração e gratidão a Deus, porque Ele supre as nossas necessidades. Versículos de 9 a 13. Cuidas da terra e as regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam, para que nunca falte o trigo. Pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplanas os seus torrões, tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Aqui nós estamos olhando, nesse texto que nós acabamos de ler agora, aqui o universo está em pauta, universo com letra maiúscula, está em pauta. Pois o Criador do universo é quem o comanda, é quem o rege. E através do sol e da chuva, nas devidas estações, para beneficiar, usar uma palavra nossa, dos nossos dias, o agronegócio. Com as suas máquinas, preparando o solo, semeando, adubando, colhendo, transportando, provendo alimento para todos. Agora, é Deus quem está fazendo isso. Você pode dizer, não, mas é o homem. Mas é Deus que deu inteligência, capacidade para o homem fazer tudo isso. As chuvas, os rios para irrigação, produzindo colheitas fartas de grãos. Até muitos anos atrás, o ser humano só, o agricultor, ele dependia apenas da chuva. Eu me lembro quando criança, eu estava voltando da escola e o caminhão da fazenda onde nós morávamos, ele foi buscar água no rio. Eles colocaram lona, essa lona, não existia essas lonas de plástico que temos hoje, né? Não sei lá se é lona mesmo o nome, mas existia aquelas lonas grossas, eles colocavam na carroceria do caminhão e eles iam lá no rio e com baldes enchendo a carroceria para molhar os pés de café para eles não morrerem. Não havia tecnologia para isso naquela época. Mas eles faziam isso. Agora, hoje nós temos tecnologia. Quando a gente vai para Goiás, eu fico olhando, aqui no estado de São Paulo, no estado de Minas, aquelas irrigações, que coisa linda, irrigando tudo, para produzir mais de uma vez por ano, quem sabe 2, 3 vezes no ano a produção. As chuvas, os rios produzindo água para irrigação, produzindo colheitas fartas de grãos, produzindo pastagens nos campos para os rebanhos. Deus agindo para prover as nossas necessidades. E enquanto eu estava olhando para esse texto, fiquei pensando, quanta gente passa fome, mas não deveria passar fome. Eu estava vendo uma reportagem um tempo atrás, lá no CEAS em São Paulo,
certamente em Ribeirão Preto, certamente lá em Goiânia, nos lugares onde existe, a perda é grande. E tem gente passando fome. Não deveria passar fome, porque Deus faz a terra produzir para alimentar o ser humano. Mas infelizmente joga-se fora e às vezes não permite que a pessoa vá lá buscar para saciar a sua fome. Então, meus irmãos, é impossível lermos esses versículos sem enxergar o cuidado de Deus e a Ele não expressar gratidão e adoração, lembrando de que somos mordomos dessas dádivas preciosas que vêm de Deus. Somos mordomos. Não é para enriquecer. Infelizmente, nós temos aí donos do mundo. Eu não sei o que eles vão fazer com esse dinheiro tão grande que eles têm acumulado. Não sei. Talvez para escravizar o ser humano, para dominar o ser humano, para levar o ser humano a depender deles e não de Deus. Então, meus amados, adoração e gratidão é o que nós devemos ter para com Deus, por tudo isso que nós vimos aqui na palavra dele, que ele é para nós. Ele não somente é esse Deus, e devemos adorá-lo por aquilo que ele é, mas devemos ter gratidão a ele por aquilo que ele provê para cada um de nós. É isso que nós devemos fazer. Nós que temos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Jesus morreu na cruz para mostrar quem Deus é e para mostrar o que Deus faz por nós. A primeira razão da morte de Jesus lá na cruz foi para mostrar que Deus é um Deus que, através dos seus atributos, primeiramente demonstrou amor para conosco. E é um Deus que supre a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida psicológica, a nossa vida espiritual. É o Deus que quer que nós sejamos pessoas que gozem da felicidade, porque Ele é aquele que provê felicidade para todos nós. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e nós te engrandecemos. E vimos aqui que o nosso coração deve ser adorador do Senhor. Que o nosso coração deve render gratidão a Ti, por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz. Leva-nos, ó Deus, a termos esse coração, a demonstrarmos esse coração a Ti, através dos nossos atos, através da nossa maneira de ser, para que as pessoas olhem para nós e possam perceber que dependemos de Ti, e por esse motivo Te adoramos e somos gratos a Ti. Dá-nos um coração assim, Pai. Não simplesmente para gozarmos da felicidade que o Senhor tem para nós, mas para podermos demonstrar o Deus Todo-Poderoso que o Senhor é. É o que nós pedimos a Deus e agradecemos. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai.